Olá, esse é um podcast sobre creepypastas, totalmente improvisado, que daqui a 5 minutos pode virar um podcast sobre como fazer bolo de chocolate. Pode ser uma coisa extremamente Sem leite, interessante sem ovo, se você sem souber fermento, fazer sem trigo. E aqui eu tenho eu sou o host desse podcast, né? Meu nome é Kusu e eu tenho aqui o semi-host. Eu não sei qual é o termo certo utilizado para falar isso, Cafetão. mas o nome dele é David, famoso Glasgas, da província de Glasgow, na Inglaterra. E a gente vai ler sobre a bizarra. Leia o nome, leia A o título. bizarra tela anti-pirataria da Rede Globo, a história de Beto. Ok, pode ler. O relato ocorreu no ano de 2020, no ano de 2002. Eu me chamo Beto. Minha família e meus primos moravam lá no extremo sul do Rio de Janeiro. Na verdade, é mais pro alto litoral do que Niterói. Quando eu tinha 11 anos, meu pai tinha comprado uma televisão pirata original. E aí, quando ele chegou em casa, eu vi que essa televisão era 32 polegadas. E aí, meu pai resolveu instalar essa televisão no meu quarto para eu poder assistir qualquer coisa. A minha série favorita que passava na Rede Globo era A Grande Família, pois essa série fez parte da minha infância. E por isso eu comecei a assistir um novo episódio chamado Noiva em Fúria. Só que aí numa parte veio algo severo que eu não esperava. Algumas estáticas começaram a aparecer, a tela ficou preta e naquele momento eu fiquei e não entendi nada. Mas eu achei que a Mas eu achei que a TV estava com problema. Eu tentei dar umas batidas para ver se ela funcionava, mas ela continuava apagada. Foi aí que apareceu uma tela que eu jamais tinha visto, que se tratava de uma imagem com a logotipo da emissora. Havia manchas de sangue em todos os lugares. E aquela imagem ficava na tela da televisão, me assustando, e tocava uma música macabra de fundo. Escrito sobre a logotipo da emissora a frase: a pirataria não é diversão. Isso é ilegal. Copiar programas locais de emissoras sem autorização. Por favor, consulte o estúdio Rede Globo em seu local. Ou você mora no Rio de Janeiro, consulte a nós no Jardim Botânico. Desligue seus televisores. E aquele momento, eu estava todo assuntado. Mas aí, depois de um momento, essa tela aparece uma imagem invertida e um som de grito alto e agudo, e percebe que era a imagem invertida do personagem Tuco, do episódio Pai Lineu da primeira temporada de A Grande Família. A tela ficou preta. Naquele momento eu quase desmaiei. Foi aí que apareceu uma tela dizendo: Eu te avisei, que mostra os logotipos que eram A Grande Família, Caceta e Planeta, Urgente, Jornal Hoje e RGTV, com manchas de sangue, e uma mensagem apareceu na tela: Pronto pro próximo programa, Beto. Foi aí que eu percebi que a emissora sabia o meu nome. E depois disso, a televisão não ligou mais. E não ligou mais. Tentei fazer a televisão ligar, mas eu não conseguia. Depois de várias tentativas, eu consegui ligar novamente a TV. Mas só que quando eu vi aquela imagem onde estava o logotipo da TV Globo mais clara, como as letras escritas em japonês, eu não conseguia entender aquilo. Mas eu estava tão desesperado que se eu podia falar para meu pai trocar essa televisão pirata para uma televisão original, porque apareceu algumas coisas bizarras, quando de repente o meu sangue gelou. Quando ouvi uma voz aterrorizante: Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa, Beto. Por isso eu olhei rapidamente para trás para saber que voz é essa que está falando comigo. Aí quando eu olhei para trás, o que me fez foi gritar. Na sala de estar da minha casa havia uma logotipo da Rede Globo, gigante com uma bola de dentes de tubarão e uma língua de cobra. Eu nunca vou esquecer aquele dia. É uma história criada por Renato Gardner, que se trata da bizarra tela anti-pirataria da Rede Globo. Ok, aqui a gente tem algumas coisas para comentar, como por exemplo a graduação da história, que começa com ele já ambientalizando aí o que vai vir.
A gente tem ele falando sobre o ano, né, 2002, uma época bem antiga em que nem todo mundo tinha acesso a uma televisão, então aí a gente tem ele falando aqui que o pai dele comprou uma televisão pirata original, não é qualquer pirata, é uma pirata original, como ele diz aqui, ó. Eu acho bem importante mesmo ressaltar isso, né? Porque muitas pessoas não entendem mesmo a diferença entre uma TV pirata E e uma uma TV pirata original, pirata exatamente. original. Porque, não sei se vocês sabem, mas isso afeta diretamente a qualidade do produto, né? Sim, sim, Entre uma obviamente. pirata e uma pirata original e uma Definitivamente. original. Então você pode continuar sua reflexão aí sobre. A gente vê que ele detalhando que a televisão era boa, 32 polegadas, a puta Uhum, televisão. uhum, Original, só que pirata, né? Ele ressalta isso mais uma vez. E foi instalada a televisão no quarto dele. uhum. Ou seja, o pai dele era uma pessoa muito gente boa. Realmente acho que o pai dele era uma pessoa assim que com certeza todo mundo iria querer ter assim como pai, né, que compra uma TV pirata original para o seu filho E ainda deixa no quarto do e deixa filho. no quarto, né, que é Porque a uma gente vê aqui que 2002, como eu disse, não era uma coisa lá acessível, sim. né? Pra todo mundo e muita. E se o pai comprou uma pirata original, é uma classe média aí. É uma classe média Ou meio seja, intermediário, né, ele não meio. tinha dinheiro para outras televisões então e colocou no quarto do filho. Ou seja, deixou a mulher na sala sem televisão. Além desse tabu que tinha na época, né, de, por exemplo, não deixar as coisas no quarto do filho, como os computadores, as Sim, TVs, porque o pois o filho filho pode podia cagar em ficar cima. podia ficar até mais tarde assistindo, né? Ele podia virar um apresentador de televisão, né? Que nenhum pai desejaria isso para seu filho, né? Definitivamente. E eu acho Quem quer bem, ser pai do Silvio Santos, não é mesmo? acho bem importante ressaltar isso, né? Realmente o pai dele parece uma pessoa bem gente boa. Continuando aqui então, nossa análise cirúrgica, a gente vê aqui ele falando que ele gostava muito da Grande Família, o que mostra que o protagonista tem um bom gosto do caralho, porque quem não gosta do Tuco, o Linneu, a Babel, só O Agostinho Carrara é um dos meus Não, personagens preferidos. desse anime que ele tava citando aqui é definitivamente meu personagem favorito, assim, Eu o acho que Carrara. quando a Netflix lançar dublado, eu com certeza vou assistir. Não, eu assistirei com gosto quando a Netflix lançar esse anime dublado, né? Porque, por mais que exista um tabu até hoje sobre anime dublado, eu acho que a Grande Família é um que promete, né? Ou, em coreano, pra quem não entende, né? The Big Cock, a Grande Família, Eu pra quem acho não. que vale a pena a gente ressaltar aqui que esse anime já tem a continuação, né? Que é um Isekai chamado Hirusu no Ken, que é um dos grandes nomes aí, né? Nos Isekais, Sim, que teve muito uma bom. grande representação lá no Japão, assim. Foi um dos animes da temporada de 1945. De 2002 também, que De teve remake. The Make. E aí continua, né? Ele falando que tinha colocado no episódio Noiva em Fúria. O que talvez seja aí uma simbologia que o protagonista quis passar na história para mostrar pra gente algum problema que estava acontecendo na casa dele aí, o que indicaria o porquê que o pai dele colocou a televisão no quarto dele e não na sala ou no quarto dos pais. Ou seja, ele não queria que a mãe dele tivesse uma televisão. Provavelmente a mãe dele eventualmente matou o pai dele e talvez ele mesmo tenha virado um monstro no final. Sim. E pode ter acontecido também dele colocar a TV no quarto do filho dele, porque Pra quando o evitar que a filho. esposa virasse uma Não, apresentadora de não, quando. TV. Pode ser também. Porém, ele pode. A mãe dele sair, né? E o filho também. E ele pode eventualmente trair a esposa dele na cama do filho dele. E eventualmente assistir TV no mesmo, né? Até porque Exato. você não pode trair a tua esposa na sala e assistir TV Não, não, na sala. não é cabível, não é cabível uma situação dessa. Aqui ele continua citando algumas coisas, como por exemplo que a logo estava cheia de manchas de sangue, o que indica que tinha alguma coisa estranha. Essa foi realmente uma observação aí muito, muito precisa.
Eu realmente acho que tem alguma coisa errada com alguma coisa. Tem algo de. Tem algo. Tem algo de errado com alguma coisa, definitivamente. A gente vê que ele não mentiu no título, né? Que pra quem não lembra é a bizarra tela de antipirataria da Rede Globo. É realmente bizarro, não é normal ter sangue assim na marca da Rede Globo. Antipirataria. Na tela antipirataria, né? E não é Marca. normal também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né, mano? Tipo, o Não. Jardim Botânico fica em Curitiba. É, porque aqui, ó, claramente a Rede Globo tá faltando aí as aulas. Porque como diz aqui, ó, Geografia. é o que tava escrito na, Sim, na, sim. na, na, na tela É. bizarra antipirataria da Rede Na Globo com Rede manchas de Globo. sangue e a história de Beto. Beto. A pirataria não é diversão, isso é ilegal. Copiar programas locais de emissora sem autorização. Por favor, consulte o estúdio da Rede Globo em seu local. Ou você mora no Rio de Janeiro, consulte a nós no Jardim Botânico. Então a gente tem aí esse indício de que provavelmente no universo em que se passa essa história, né? Sim, sim. Havia algum erro na Com cartografia alguma local. coisa. Tinha alguma coisa errada com alguma coisa. E aí, a gente pode confirmar que nos mapas locais, cartografia, tinha alguma coisa errada com alguma coisa no ambiente, que o Jardim Botânico estava localizado no Rio de Janeiro. E É, por algum motivo, para falar com os donos da Rede Globo, você tinha que ir no Jardim Botânico. eu. O que indica que provavelmente tem alguma relação com Gotham City e a Uhum, sim. apresentadora do Ah, SBT era venenosa, né? e isso, perfeito, é ela mesma. Então, eu Programa que tá queria. aí até hoje no SBT, na Rede Também Globo. que além de problemas na cartografia, a gente pode perceber que tem problemas na língua portuguesa. Ó, onde podemos ressaltar o trecho ou você mora no Rio de Janeiro, onde aparentemente as pessoas que estão no controle da emissora não sabem nem geografia e nem português. Mas, continuando aqui, tem quando fala, né? Desligue seus televisores. E o protagonista fala que ele ficou Uhum. assuntado. Eu O acho que esse termo vem da Fábio Assunção, né? Que foi foda-se dele. um dos grandes pensadores da época, né? Eu acho que também pode ter alguma origem no greco-romano presunto. Assuntado, ele estava presuntado, sabe? Realmente, Que é quando você pega assim no Among Us, dá só uma facada assim nas costas, o cara vê o presuntão ali no meio da mesa, assim. realmente. Presuntão. Então talvez tenha alguma coisa aí. O que talvez indica que aqui, nesse momento, ele tenha morrido. É verdade, também pode indicar E que ele tenha depois morrido. que ele estava presuntado. É presuntado, realmente. Eu não sei se vocês já presenciaram, né? Essa obra da natureza chamada Samp, que é uma comida horrível, enlatada, que é um bloco de carne com merda e restos de alimentos, que diga-se de passagem que é uma das melhores coisas criadas pela humanidade depois da grande família E da Grande Família 2. e do The Make. O remake da Grande Família que teve lá. Aqui eu consigo interpretar claramente, analisando a sintase, né, do asuntado. Ele, pra gente, ficou morto. Nesse momento aqui ele morreu com alguma coisa. Talvez ele tenha tido um ataque cardíaco ou então algum evento paranormal aí matou ele. Realmente eu acho que ele morreu de alguma coisa. Uma das Cara, eu coisas acho que ele morreu de tuco. Eu acho que ele morreu de português. Porque como dá pra... Ele continua nesse parágrafo mesmo. E aquele momento eu estava todo assuntado. Mas Posso aí indicar também que o próprio Fábio Assunção tenha ido matar ele. Tenha cometido esse crime de pode ódio ser aí. exatamente. Assuntado pode ser alguém que foi morto pelo Fábio Assunção. A Ascensão também podia A ser. ascensão do Ascens... Fábio Assunção matando gente presuntada. Perfeito. Mas aí, depois de um momento dessa tela, aparece uma imagem invertida e um som de grito alto e agudo. Percebe que essa imagem era uma imagem invertida do personagem Tuco do episódio Pai Lineu.
Aqui indica mais uma vez a grande fascinação do protagonista pela grande família, que ele decorou a roupa que o Tuco tava nesse episódio, mas não é algo muito complicado. O Tuco usa roupas maravilhosas, sempre Realmente. marcantes. Além dessa observação, a gente pode observar sobre o pai Linneu, realmente, novamente, ressaltando algum problema familiar que Familiar ele que ele possa tinha ter aí, aí. eventualmente, como o assassinato do pai dele pela mãe dele, Exato. que apenas queria ver televisão, né? Realmente um crime de ódio aí que não. Um crime de sódio. Ela deve ter colocado muito sal na comida dele, né? Que Realmente tá ele aí. pode ter morrido de hipotermia. É porque é aquele crime que categoriza no Estatuto da Criança e do Sim, Adolescente, sim. que é quando você propositalmente mata alguém de hipertesão, que é quando, é quando você coloca excesso de sal na comida da vítima. E aí a pessoa, ela vem a falecer, né, de um homicídio Guloso. guloso, um homicídio guloso, famoso aí crime de sódio, né, que é quando a pessoa vem a falecer aí de hipertesão por conta do excesso de sal na corrente sanguínea. É um perigo que tá aí até hoje, tome Realmente acho cuidado. que a gente tem que ressaltar isso, né? Pra gente tomar cuidado com essa coisa de hipertesão aí mesmo. Realmente essa coisa de sal aí é um dos temperos. Sim, é um tempero que tá aí até hoje na culinária moderna. A gente não pode negar. E tá um perigo. A taxa de pessoas morrendo de hipertesão só aumenta. Nunca voltou uma pessoa que morreu Eu, disso. eu realmente recomendo vocês pararem de ver hentai furry, porque isso daí também pode aumentar a chance Aumenta muito as chances. de você morrer de hipertesão. Inclusive, tô quase lá. Mas é uma das doenças, uma das formas mais fodidas de morrer. Porque ninguém que morreu de hipertensão voltou. Até hoje Ah, não tem um registro na história a de alguém gente, que voltou. a gente tem que ressaltar também que, como ele disse, né, o personagem invertido possa Invertido aí. significar que eventualmente esse personagem ele quase ele quase Virou do avesso aí. talvez ele tenha conseguido virar do avesso, e essa pode ser Talvez. uma grande descoberta da humanidade, porque Exato. até hoje a gente não sabe o que acontece quando você consegue virar do avesso, né? Eu Exato. quase cheguei e fiz esse experimento, inclusive tenho todos os dados sobre, e realmente é uma coisa muito interessante que Mas, pode ajudar aí no ramo da economia financeira. mas até hoje não tem nenhum registro de alguém que conseguiu totalmente virar do avesso. Talvez a gente tenha que conversar um pouco mais com o ator do Tuco, que fez ele no episódio Pai Lineu aí. Vamos ter que conversar com ele, porque foi outro ator, né? Que nesse dia ele tava meio Realmente, doente. Acho que ele realmente. tinha virado do avesso, inclusive. Acho que tem que ocorrer uma investigação policial. Aqui ele cita mais alguns outros programas, como por exemplo A Grande Família, óbvio, né? Caceta e Planeta Urgente. Então aí a gente tem uma clara baixaria envolvendo o cacete do planeta. Coitado da Terra, que só queria ter ali seu glorioso pênis. Ai, a gente tem que ressaltar também que é urgente, né? É Urgente urgente. é uma coisa que significa uma coisa precisamente já, né? Uma coisa que precisa ser urgente é uma coisa que Então, precisa. talvez isso seja um indício de que foi nesse momento em que o pai dele morreu. Pode ser também que ele tenha morrido de hipertensão, O pai dele morto de hipertensão e ele de ataque cardíaco na virado do televisão. avesso. Virou do avesso. Por causa do Tuco. É isso, mas gente. Talvez o Tuco tenha virado ele do avesso. Isso é Talvez creepy. virar do avesso. Isso é creepy. Definitivamente. Talvez o Tuco tenha virado do avesso e se corrompeu para virar o protagonista da Ele história de ficou avesso. louco e ele começou a Ele virar começou a virar todo as mundo pessoas. que compra televisão original pirata O Linneu do também. O avesso. Linneu não tinha comprado a TV original pirata. Mas o Linneu era uma das vítimas. Lineu foi definitivamente uma vítima. Linneu pai. Pai Pai Linneu. Lineu. Ele cita aí o jornal Hoje, ou seja, jornal é um lugar que geralmente passa aí morte e Né? Muita coisas, desgraça, né? muita E desgraça. hoje ressalta que foi naquele momento, naquele dia, né? Exato, que o pai Hoje dele veio a significa. virar do avesso de Sim, hipertensão. Aqui, mais seguindo pra frente, a televisão falou com ele, né? Quando a televisão fala, pronto para o próximo programa, Beto.
Aqui, na minha teoria, ele já tá no purgatório. Ele virou do avesso, o corpo já tá corrompido, ele tá indo matar a mãe. Realmente, a gente pode ver aí, né, essa parte que a televisão fala com ele, pode ser uma clara referência, A esquizofrenia uma clara pode ser. referência ao H.P. Lovecraft também, né, que em uma das Sim, suas sim. obras, o Paulo Gustavo, né, aquele que já faleceu, Descanse inclusive em paz. Que esteja com vossa Aparecida. Paz convosco, salão da casa de Deus. de Labetel, Descanse em Paz, que é o Paulo Gustavo, que inclusive pode ressaltar aí também, né, que é uma grande, mais um passo para a humanidade, né, televisão falando com o seu usuário aí. Eu vi a propaganda esses dias da TV que o Neymar fala com a televisão. Um grande avanço para a humanidade. Sim. Talvez, como essa... Eu não sei se passa no futuro ou no passado, né? Porque 2002, acho que é no futuro, inclusive. Mas continuando aqui, a gente tem ele falando. Ele tava querendo falar pro pai dele comprar uma televisão original e não pirata. original, tem época que Sem ser pirata, porque realmente pirata original não essa dá bom. coisa da pirataria e realmente é uma coisa que assola a humanidade, Pode acabar despertando aí um principalmente hipertesão em alguém, matando alguém de. principalmente naquela parte lá aquele evento que ocorreu na história da humanidade, né? Apelidado aí de One Piece, Sim, é o foi problema. um dos grandes problemas aí da E humanidade. aqui a gente tem o highlight da história, que é quando a TV fala com ele, ele olha pra trás pra ver quem tá falando com ele e tem o grande símbolo da Rede Globo com dentes de tubarão e uma grande língua falando: atenção, emissores da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa, Beto. Aqui a minha teoria é Não, que eu ele já queria tá falar. morto. Não, ressaltando Ele já tá aqui no que essa purgatório. coisa de. Como ele fala aí, né? Com dentes grandes, né? Dentes de tubarão. Você pode achar aí pra mim onde ele fala que Havia uma logotipo da Rede Globo gigante com uma bola de dentes de tubarão e uma língua de cobra. realmente aí pode ser uma referência ao Beholder, né? Das histórias em De. quadrinhos do Superman. Sim, definitivamente. Pode com certeza ser. Mas a minha teoria é que nesse momento o Beto já tá morto. Eu acredito também que Aqui ele ele já já tá tenha no ido. purgatório Ele e já ele vai. matou a mãe dele por assistir Exato. desenho. Essas coisas. E aqui ele já vai ver eternamente no purgatório, Vai, vai. sendo obrigado a assistir. Todos os 1000 Obviamente. episódios de One Piece, além dos 353 temporadas de Pai Lineu do mesmo episódio, Exato, ele vai ser repetidamente, obrigado pra sempre a ver a imagem agonizante do do Agostinho Carrara, Tuco do Tuco virando ao contrário, vídeo. virando do avesso. Então tem aí essa história e ele fala, eu nunca vou esquecer daquele jogo, o que indica que ou ele tá Realmente. vivo, ou tem alguma coisa errada com alguma coisa. Também posso indicar que no inferno tem Wi-Fi. Pra ele Porque mandar ele essa. postou a Ele postou história. a história, então posso indicar aqui. Ou Inclusive um salve capeta. Salve Capeta. Oba! Descanse em paz. Deus te abençoe, capeta. Realmente eu acho que pode ter uma ligação aí também entre a Rede Globo e a Rede Bandeirantes, que Bandeirantes, como vocês sabem, vem da palavra bandeira, e inclusive pode envolver a bandeira nacional da Rússia, que é uma coisa que deve ser abominada aí, a gente já aprendeu isso na história, né? Que a Rússia fez as maiores abominações da história da humanidade, né? Como One Piece, Mia Khalifa, Google Chrome, é, é, deixa eu ver mais uma coisa que a Rússia inventou aí que é abominada pela Pombo. pombo, leptospirose, Mas doença de Chagas. antes que a gente se prenda muito a isso, vamos pular para a próxima história já. Que eu não vou revelar o nome agora porque eu quero que vocês descubram. Estas podem. Descubram, falem agora. Agora, nesse exato momento, falem. Tem Es... 5 segundos pra falar. 5. 5, Acabou teu tempo. acabou. Essas podem muito bem ser minhas últimas palavras. Provavelmente quando os funcionários do IPF lerem isto, irão pensar que eu me suicidei.
Afinal, ninguém levaria isso, uma louca como eu, a sério. Mas mesmo que ninguém acredite nisso, eu quero pelo menos ter a chance de mostrar o meu lado da história ao mundo. Só ressaltando aqui que ela usou os pronomes louca, né? Indicando que é uma fêmea, né? Uma mulher. O que já ganhou O mais 15 o pontos na que história ganha aqui no menos nosso 15 podcast. pontos de confiar nessa história, né? Porque todo mundo sabe que não se Definitivamente. pode confiar em fêmeas. E Definitivamente. que essa história provavelmente não é verdade, né? Mas Porque. nós continuaremos. Ok. Isso se eles permitirem que o que eu escrevi vá a público. Tudo começou há um ano atrás, no dia 30 de dezembro de 2020. Eu nasci nesse dia, inclusive. Ou seja, foi exatamente um ano atrás. Hoje eu completo 32, tá certo. Eu havia chegado de mais um dia merda no trabalho. Ok? Indicando aí que a nossa protagonista tem algum problema no trabalho, talvez algum Talvez alguém funcionário. envolvido com prostituição, né? Já que ela é uma fêmea e todas Sim, as sim. fêmeas se envolvem com prostituição eventualmente. Cheguei em casa somente por volta das 21h30. Eu não sei contar, não sei que horas é. 9 e pouco? Ah, 21h30 eu acho que é aproximadamente alguma das horas que existem. Sim, eventualmente. Pois me pediram novamente para fazer hora extra. E para variar, peguei congestionamento na hora de voltar para casa. Mas pelo menos agora eu poderia tomar um banho, ligar a TV e comer alguma coisa enquanto eu assistia. Ok, então aqui a gente já tem um detalhe de que ela tava com alguma gripe aí, que ela tava com congestionamento. Ela Nasal? pegou Ó, na hora de voltar para casa. eu queria ressaltar aí também a falta novamente do português, né? Que novamente parece que nessas sociedades onde estão acontecendo essas histórias, né? Mais um universo paralelo aí, que infelizmente o português não é dominante, né? Na história, Aqui as mais pessoas um não lugar em aprendem. que rege o português 2, Remake do português. definitivamente. Por volta das 22 horas, eu já havia vestido meu pijama e tomado meu banho. Ela fez isso em ordem. Ela colocou o pijama e tomou banho de pijama. Liguei a TV e percebi que quase todos os canais estavam fora do ar, exceto pelo SBT. Como eu não estava com ânimo para fazer outra coisa além de ver TV, resolvi ver o que passava no canal e fui preparar minha comida. Aí a gente já pode indicar aí, né? Eu queria ressaltar aqui, né? Que ela pode ter ligado a TV pra secar a roupa. Porque não sei se você sabe, mas Definitivamente. quando você coloca a roupa atrás da TV, as ondas eletromagnéticas que a TV emite, né? Podem secar ali. E também indicar sobre a SBT, que é a emissora do Casimiro. Inclusive, ele é dono dessa emissora. Exatamente. Salve Casimiro. Para quem aí tá pensando em começar a colocar a roupa atrás da TV, com muito cuidado, porque pode ter duas opções de coisas que podem acontecer. Ou a roupa vai secar, ou ela vai desintegrar na bomba atômica. Então, muito cuidado aí para quem vai fazer isso. Sim, sim. Vamos lá. Quando sentei na frente da TV para comer, entrou no ar o programa do Ratinho. Ratinho, viu? Durante a abertura do programa, algumas fotos do Xaropinho em preto e branco piscaram rapidamente na tela. Achei aquilo estranho, mas ignorei. Afinal, não era nada demais. A abertura também parecia estar sem som, exceto por um chiado que mal dava para ouvir. Parecia até que era só uma interferência. Após essa abertura, um tanto quanto estranha, o programa começou. No início, parecia estar tudo normal, mas algo me parecia estranho. Sabe quando você sente que algo está errado em algum lugar? É o que ela indicando aí, é uma coisa que a gente vem falando bastante A aqui gente veio falar sobre também sobre alguma alguma coisa coisa que estar está errada em errada algum em algum lugar. lugar aí, alguma coisa está errada Realmente, em alguma coisa. deve ter alguma coisa errada com uma das coisas que existem aí. Sim. Como se a atmosfera estivesse pesada. Ok? Para quem não sabe, você suporta o peso de camadas e camadas de atmosfera nas costas, mas o seu corpo está acostumado graças à evolução humana aí. Obrigado, Darwin, por ter criado a evolução. Amém. Amém, não. É Darwin. Tem que falar Eureka. Também ressaltando aí, o peso também pode ser do Casimiro. Pode estar em cima dela, inclusive. Porque quem não sabe, ele é o dono do SBT, né? O famoso. SBT2 também. Sim. The Make, novamente. Como se a atmosfera estivesse pesada. É exatamente isso que eu estava sentindo enquanto assistia. O semblante do ratinho estava diferente. Ele estava com olheiras e parecia estar estressado com algo. A plateia também estava diferente.
mais quieta que normal. Então a gente fez um programa tão diferente porque provavelmente não tinha os famosos rapaz, ratinho, Esse é meu dança, gatinho, patrão. dança. Programa aí um pouco estranho. E a plateia também tava meio quieta, né? Algo estranho. Porque todo mundo que já viu o programa do Ratinho sabe que a plateia é uma putaria só. A Rola cada 5 suruba, né? segundos tem Rola. orgia acontecendo ali na plateia. Então, continuamos a história. Quando o Ratinho começou a falar, ficou visível que havia algo de muito errado naquele programa. Ele estava falando de forma lenta e dando umas gaguejadas, como se estivesse muito chapadão. Ou seja, temos aí o primeiro indício do nosso amigo Monark na história. Realmente acho que o Monark é uma figura que a gente tem que ressaltar aqui, que a gente não indica de jeito nenhum. Não usem Monark, Não usem Monark. não consumam. A gente também tem que ressaltar que o Monarca aí também pode ser uma referência a mais uma vez os contos de H.P. Lovecraft, Sim, onde tem o efetivamente. personagem Monarca, que é o do reino lá, né? De um dos reinos do Avatar. Sim. Realmente eu acho que H.P. Lovecraft tem uma grande mão aí, né, nessa história sobre facções criminosas e programas de televisivos. Cultura política Cultura brasileira. política brasileira, sim. Sim. Em um certo momento, ele fala com a plateia e a câmera muda para que uma visão completa da plateia. Estavam todos mortos. Eu entrei em choque ao ver aquilo. Todas as pessoas da plateia estavam com a pele escura e pareciam estar sentadas como se alguém tivesse pego os corpos e elas estivessem colocados naquela posição. Caraca, a gente tem aí, né, mais uma observação aqui precisa que eu vou fazer, como sempre, é a presença dos negros, né? Que ressaltando aqui também, né? A falta do português novamente, né? Porque não sei se você pode ler o trecho aí também novamente. Mas ela realmente falta mais uma vez com o português, indicando que nessa realidade o remake do português tá forte, vem forte, O português coração. 2 ele tá cada vez mais avançado nas realidades paralelas, né? Então a gente vem aqui, ó. Até mesmo nos negros, né? Entrei em choque ao ver aquilo. Todas as pessoas da plateia estavam com a pele escura e pareciam sentadas, como se alguém tivesse pego os corpos delas e colocados naquela posição. Mas uma Foi coisa absurda, né? Pessoas negras sentadas. sentadas, que é um Todo bagulho estranho mundo de se sabe que ver. deveriam estar em pé trabalhando, né? Foi então que uma das mulheres da plateia se mexeu. Ok, tá viva? Como todo mundo ali, acho que o narrador, a narradora, inclusive, a nossa protagonista aqui que mandou essa história pro podcast aqui, acho que ela nunca viu uma pessoa negra, talvez na realidade dela seja uma coisa exclusiva do programa do Ratinho. Olhando fixamente para umas câmeras com seus olhos aterrorizados, ela tossiu sangue algumas vezes. Isso aí talvez possa ser um indício de tuberculose, uma coisa que eu passei já Pode no meu ser também passado. um indício de menstruação precoce, né? Sim, ela tossiu sangue algumas vezes, antes de estender a mão na direção da câmera e clamar por ajuda. Após isso, ela olha para o lado. A expressão de terror no rosto dela se intensifica ainda mais. Ela leva a mão ao coração e cai no chão, onde se contorce por alguns segundos e, de repente, fica móvel. Então aí a gente tem alguns indícios, como por exemplo, o de ela ter se mexido. Ela tá muito com medo, então talvez o programa naquele dia tivesse meio estranho mesmo. Talvez tivesse alguma coisa errada realmente. Com alguma coisa. Talvez ela também nunca tivesse visto outros negros. A gente tem que ressaltar aí também o fato dela virar um móvel, né? Ela não especificou qual móvel ela Então virou. talvez essa seja a nossa creepypasta aí sobre as cadeiras da plateia do Ratinho Talvez essa serem seja uma das negros creepypastas que transformados. existam, inclusive. Continuando, a câmera muda e enquadra o Ratinho, que nesse momento está suando frio e olhando fixo para a mulher que acaba de morrer em sua frente. De repente, um volume extremamente alto, uma voz fala: Rapaz!
ratinho para de olhar para a mulher caída e olha levemente para o lado. Com uma expressão de terror, gaguejando, ele pergunta: Por quê? Por que fazer isso? Eles me disseram que isso não iria acontecer, que o espírito estaria inativo pelos próximos 300 anos. Naquele momento, o Xaropinho entra no campo de visão da câmera, andando na direção do apresentador. Ah, é só ressaltando aqui, né? Que o Xaropinho não anda. Só ressaltando aqui, né? Que quem tiver muito gatilho, né? Com coisas pesadas e realmente muito terror, Mas o assim. Xaropinho não é um Uma gatinho, ele é um rato. coisa realmente assustadora. Eu recomendo que vocês fechem o podcast nesse exato momento. Porque todos sabemos que o Xaropinho. Vou É até uma falar um pouco coisa, baixo aqui, né? Porque não pode falar esse nome em voz alta, né? Perigoso. é uma coisa que dá bastante gatilho em muita gente. Dá muito É gatinho. é uma das principais fobias que assola aí a população. Tem aí a tafofobia, que é o medo de ser enterrado vivo, Sim, né? sim. Acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, que é o Aracnofobia, né? aracnofobia aí. A claustrofobia, que é o medo de lugar Sim, sim. fechado. Aracnofobia, medo de aranha. E tem a xaropofobia, Sim. que é medo exclusivamente do personagem Xaropinho do programa do Ratinho. Inclusive aí também é uma coisa que eu espero nunca acontecer, né? Que é o ativamento novamente da alma do Xaropinho, né? Exatamente, mas vamos continuar aquela história porque de 300 em 300 anos, aparentemente, ele vem Ele vem. e ele transforma as pessoas em negros. Em negros, perigoso isso, tomem cuidado. Imóveis. Eu não consegui acreditar no que via. O Xaropinho estava andando sozinho. É a coisa mais estranha que eu fiz até agora. Todo mundo tá morto ali. A mulher tem virado uma cadeira do nada. Até agora isso são coisas básicas. O mais bizarro até o então é o Xaropinho andar. Xaropinho. A mão do homem que usava como fantoche ainda cravada em sua bunda, mas estava decepada e ia deixando um rastro de sangue conforme o fantoche andava. Ele olha nos olhos do apresentador e fala: Vocês são estúpidos! Se vocês realmente acharam que iam me manter aprisionado nessa porra de um fantoche. Eu admito que marionetista era um sacerdote experiente, mas o poder dele não era páreo para mim. Então a gente tem a confirmação agora, o começo do plot, de que o fantochista do programa do Ratinho, Sim, sim. talvez na nossa realidade seja assim também, mas na realidade paralela aqui do nosso fã que mandou, era um sacerdote experiente. E aí temos que o Ratinho, o Xaropinho, é aparentemente um demônio selado aí no corpo do fantoche. É Rapaz! realmente na nossa realidade também, né? Há o selamento do demônio Xaropino, um dos demônios mais poderosos do céu. Talvez esteja E aí. talvez esteja aí e a gente tem que deixar claro, né, essa possibilidade das realidades colidirem Sim, e sim. eventualmente poder liberar uma realidade em que o Xaropim está liberto aí, né? Quem sabe aí uma versão 2 Sim. do efeito The Mandelas. Make. Uma versão 2 aí, o efeito Mãe Delas 2, que para quem não sabe, o efeito Mãe Delas é quando duas empresas se juntam para Sim. lançar um tipo novo de mortadela. E aí tem o efeito Mãe Delas, né? Pra quem não sabe A aí. mãe das mortandelas. Então quem sabe não tem o evento 2 aí, né? Fortnite 2 também. Sim, o Despacito 3. Por isso o fantoche pula. Após isso, o fantoche pula diretamente no pescoço do apresentador, abrindo sua jugular com dentadas e fazendo sangue jorrar para todos os lados. Em meio a gritos do apresentador, a risada maléfica do fantoche ecoa. Os olhos dele brilham em um tom vermelho, escarlate, assombroso, que me arrepia até os pelos do cu. Como se essa merda toda não fosse o suficiente, a porra do fantoche olha em direção à câmera. Mas é como se estivesse olhando nos meus olhos. Aquele olhar doentio penetra minha mente e eu fico estática, travada de medo. Você aí do outro lado, disse o fantoche. Que porra, antes que eu pudesse terminar a frase, ele me interrompeu. Então tem realmente alguém me vendo nesse momento. Isso não é algo bom, sabia? Você não deveria estar assistindo isso. Você sabe o que eu terei que fazer com você agora, né? Eu já tava literalmente me mijando de medo. Corri pra tomada da TV, desliguei ela, botei meu pijama mijado pra lavar, troquei de roupa e tentei dormir. O que foi completamente em vão,
pois a cada vez que eu fechava os olhos, eu podia ouvir a voz dele falando "Rapaz!", ecoando na minha cabeça. Quando amanheceu, eu não havia descansado nada. Eu ainda estava um caco. Ainda podia lembrar nitidamente o que tinha acontecido na noite anterior, e tinha plena certeza de que não era um sonho. Foi então que eu o vi de relance, bem no canto da minha visão. Era o maldito fantoche. Virei rapidamente para ver ele, mas ele não estava mais lá. Pensei que isso pudesse ser a culpa da falta de sono. Afinal, estava acordado há mais de 24 horas no total, e minha cabeça já estava cansada antes de tudo isso. Agora tá pior. Provavelmente essas alucinações vão passar assim que eu conseguir dormir. Mas, e quem disse que eu conseguia dormir? Isso tinha se tornado impossível. Toda vez que eu fechava meus olhos, a mesma coisa acontecia. Eu via e ouvia tudo, como se estivesse cada vez chegando mais perto. Isso me deixava em estado de alerta, me impossibilitando de pegar no sono. Depois de um fim de semana inteiro sem dormir, chegou a segunda-feira, e eu mesmo exausta fui trabalhar. Afinal, ninguém ia me levar a sério se eu falasse que o xaropinho estava me perseguindo e me assombrando. Por volta das 9h10 da manhã, eu ouvi, dessa vez extremamente nítida. Não podia ser alucinação. Eu olho para trás e lá está ele, a porra do fantoche. Mas dessa vez parecia uma pessoa de verdade, com exceção do rosto. Acho que eu não ia vir te pegar, Clarice, disse ele. Eu não pensei 2 vezes. Peguei meu canivete que estava na mesa e corri na direção da criatura e abri um corte na sua barriga. Sangue e tripas caíram para os lados. Meus colegas de trabalho gritando em pânico, minhas mãos ensanguentadas e de repente eu desmaio. Acordei no hospital algumas horas depois. E acordei adivinha como? Com a maldita voz do fantoche na minha cabeça. Clarice, aquele que você matou não era eu de verdade, disse ele. Como assim? Quem foi que eu matei então? Perguntei a ele. Aquele era o seu chefe. Digamos que depois que eu entro na sua mente, eu posso alterar a forma como você vê a realidade. Que merda é essa? Pra que fazer isso comigo? Já não basta me atormentar, agora sou um assassino também, eu falei. Bom, eu não podia deixar você livre pra contar o que viu na TV pra todo mundo. As pessoas já iriam achar que você é doida só de falar que me viu. Agora matou alguém, já era. Você vai ser trancado em algum manicômio por aí e nunca mais vão acreditar em você. E daqui exatamente a 1 ano eu voltarei te pegar. Daqui a 1 ano? Por que especificamente? Tudo já tá sem sentido, isso deixa com menos sentido ainda, exclamei. Isso tem a ver com as coisas que aconteceram há muitos anos. Quando Silvio Santos decidiu que faria um pacto para ter sucesso e fama, o acordo era que ele viveria somente até os 40 anos, e eu levaria sua alma para as profundezas do inferno. Mas ele me enganou. Com a ajuda de feiticeiros, ele me aprisionou nesse fantoche. Ele podia ter me aprisionado em qualquer outro objeto, mas escolhi esse fantoche, especificamente para que eu fosse apenas mais um objeto utilizado em programa do seu canal. Ele queria mostrar que era quem mandava em mim, e que agora era meu dono. Para que eu continuasse preso, o fantoche precisava ser manuseado por um feiticeiro com o poder necessário para não ter a mente invadida por mim. Esse feiticeiro morreu faz pouco tempo, e tiveram que substituir ele às pressas por outro menos experiente. E foi aí que eu finalmente pude me libertar. Mas eu ainda estava preso dentro dos estúdios do SBT. Para que eu pudesse escapar de lá, eu precisaria entrar em contato com alguém de fora. E é aí que você se encaixa. Você assistiu o programa naquele dia. E por causa só agora, eu não tô mais aprisionado lá. Se eu te libertei, por que me prender? Por que virar daqui 1 ano e me pegar? Acontece que o Silvio é um homem muito esperto. Ele não fez pacto somente comigo. Ele tem outro pacto que serve como uma garantia. O pacto dizia que, caso eu fosse liberto após 1 ano da libertação, eu deveria levar a alma de quem me libertou para o inferno e entregar ela para outro demônio que possui pacto com o Silvio. Assim sendo feita uma permuta da alma do Silvio pela sua, efetivamente tornando ele imortal, já que ele não deve mais a alma dele para ninguém. Após falar isso, o fantoche, demônio, ou seja lá que porra essa criatura for, simplesmente sumiu. Na porta do quarto onde eu estava internado, os médicos e policiais olhavam inquietos para mim. Para eles, eu tinha acabado de ter uma conversa com o nada. E após isso, fui mandada pro IPF, onde eu tô até hoje. Hoje completo 1 ano do ocorrido.
E hoje ele veio me buscar. Enquanto eu termino de escrever isso, apressadamente já posso ouvir aquele som ecoando pelos corredores do IPF. Aquele som nunca vai sair da minha cabeça. Rapaz! Ok, tá aí. Terminada mais uma história. Realmente uma história amedrontante Essa aí. realmente conseguiu. Você pode ver que eu tô tremendo. Vocês podem ver aí através do áudio. Podem ouvir as ondas sonoras e verem minha mão tremendo aí, se vocês tiverem a habilidade suficiente para para ver por geolocalização, Sim, ou golfinhos e a mãe do David. são coisas aí que conseguem enxergar sem os olhos. Aqui nessa história a gente tem revelações bombásticas sobre coisas na nossa realidade, como por exemplo o motivo da imortalidade, fama, sucesso e pau enorme do Silvio. E também a inteligência sobre-humana dele. Pra Ele, enganar o capeta no próprio ele não inferno. enganou só um capeta, ele enganou dois. De maneira que ele tributa almas pra ficar imortal. Daqui a pouco ele O vai cara é muito começar a bom. cobrar imposto, né? O cara vai cobrar uma do próprio capeta pra pagar o capeta. Realmente. Ele vai chegar em outro, ele vai transcender. É o mesmo princípio de pedir dinheiro de um agiota pra pagar o outro. Exatamente. O Silvio Santos ele tá em outro nível de cérebro elevado. Realmente foi ele que deu início aí, o emoji, né, da Twitch, o Five Head, Sim, o Big Brain também. Big Cock também. O Silvio Santos, então a gente tem aqui que tudo isso é culpa dele. Inclusive tem a imagem do Xaropinho 666, que é o nome da creepypasta. Cara, isso é muito medonho. É, mano. Inclusive tá me deixando com medo. O Xaropinho 666 É um demônio que tá aí, né? é um dos que existem É um demônio que tá aí vagando pela realidade. pela realidade, né? Espero que ele nunca apareça na nossa, inclusive. É verdade. Seria ruim, de fato. Tomara que na nossa realidade seja só um fantoche, realmente. Tô com medo agora. Eu nunca mais vou assistir SBT na minha vida. Porque se algum dia todos os canais estiverem fora de ar, vou falar pros meus pais. Eu vou matar meus pais por eles não assistirem SBT. Também aí a gente pode esperar do Casimiro salvar a gente, né? A gente tem que Invadir contar com o nosso herói aí, né? Casimiro, Famoso grande Casimiro. Grande Casimiro. Espero que ele seja um desses feiticeiros poderosíssimos que podem conter o grandioso Xaropinho. Grandioso, né? Bota grandioso nisso. O homem é um deus, né? O contrário também do demônio. Para com isso que eu tô com medo, assim. Para com isso. Também temos a infelicidade da morte do nosso querido Ratinho, né? Um grande cineasta brasileiro aí. Sim, que morreu a Criou. dentadas Morreu do até ainda. próprio mascote. Sim. F aí, né? Mas a gente tem algumas ligações, como por exemplo, a realidade aí da Clarice, nossa fã que mandou isso aqui pra nós pelo nosso correio galáctico interdimensional. Sim, sim. Ela deixou claro na história que na realidade dela, pessoas negras é algo de outro mundo, assim. Realmente, de outro mundo é a realidade dela, né? Até porque esse é um correio Interdimensional. Sim, sim. É literalmente de outro É, mundo, então. coisa de outra realidade. Ela nunca viu. Sim. Caralho. Que viram A móveis gente, também. sim, negros viram móveis quando morrem nessa realidade aí. E puta que pariu, a gente tá 50 minutos fazendo essa merda. Então acho que o episódio vai ficando por aqui. Se esse episódio foi postado no nosso querido podcast, que a gente vai dar o nome nos próximos 30 segundos. Wiki Creepypastas Brasil Podcast 2. Eu acredito que o nome melhor seja Wikipastas Pode Crer. Esse é um bom nome pro nosso podcast. Adeus. Que o xaropinho esteja com você.